Olá, eu sou o Rodolfo Oliveira, estou aqui mais uma vez falando de missões com uma convidada que é amiga há muito tempo, né? A gente tem conversado, batido papo, colaborado uns com os outros na obra de Deus já há um bom tempo. Está aqui comigo a Sara Rodrigues, e a Sara é uma missionária muito especial. Tem sido muito bom conhecer e caminhar com ela, aprender um pouco mais do que Deus tem feito através da vida dela. Sara é da Comunidade Viva, atuante na Comunidade Viva, participa bastante, uma igreja bem legal aqui de Manaus. E eu queria que você se apresentasse um pouco, Sara, contasse um pouco de como foi o seu início na vida com missões, né? Sua caminhada missionária, como é que começou esse negócio? Fala pra gente aí. Primeiro, é muito bom estar aqui batendo esse papo com você, e a todo mundo que vai chegar a assistir esse conteúdo. Sou muito grata pela nossa amizade, porque os nossos caminhos se encontram em serviço há muitos anos já. E isso é um privilégio mesmo para a gente, para mim, para o Magno, meu esposo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, e cresci numa família que sempre serviu numa igreja local e caminhou com Jesus a vida toda, desde as minhas bisavós. E não diferente dos meus pais, eu sempre estive presente na igreja local, ah, e desde pequenininha servindo com as crianças, e canta e faz uma coisa, faz outra. Na adolescência, a minha liderança ficou um pouquinho mais evidente e intencional, apesar dos meus sonhos de infância me levassem para, na verdade, um caminho em direção à medicina. Eu queria muito a área de saúde como uma profissão, e meu pai sonhava muito isso comigo também. E aí, entre escola e igreja, eu percebia que a minha paixão por liderar, ela ia crescendo. Até porque você vai ficando disponível, as coisas vão vindo para você. Você vai ali, você lidera isso aqui, lidero. Você faz isso aqui, faço. E a gente começa a criar um gosto pelo sim que é estranhíssimo, assim. E que acabam também determinando as nossas paixões, o que você se sente boa em fazer, se sente bem em fazer. E aí, só que eu nunca quis ministério, mesmo com lá nos meus 14 anos, que é quando você começa a passar o filtro no que são suas paixões, o que você quer fazer, se eu queria mesmo medicina ou não. Ministério não era uma opção, apesar de servir constantemente em ministério. Mas era aquela parada assim, eu tô na igreja local, eu ajudo na igreja local, mas eu vou ser médica, né? Eu queria trabalhar e fazer dinheiro, não só pelo dinheiro, mas eu queria ter condições de ir e vir e ajudar até, se eu quisesse. E ministério não é uma área muito atraente nessa área, que acaba que Deus te chama para as coisas mais diversas possíveis, né? E aí, no ensino médio, começou a acontecer um switch, né, uma troca nas minhas paixões, assim, apesar de a minha mente falar, cara, eu quero a área de saúde, eu quero um monte de coisa, meu coração estava totalmente inclinado para um outro lado. E foi com 15, 16, 17 anos especificamente, no meu ensino médio, no terceiro ano, a minha mente, eu fiquei com o nó na garganta, e tem gente que fala que o nó na garganta é o conflito entre a mente e o coração, e dá um nó aqui, ó. E era exatamente essa a minha sensação. Minha mente e meu coração estavam completamente em conflito. E chegou num ponto em que o conflito era tão grande que, por desespero, uma noite em casa, me ajoelhei. Eu não tinha música tocando, pastor pregando, não estava assistindo YouTube, naquela época nem tinha tanto acesso, era internet de escada, mas coração angustiado. E eu chamei uma amiga que passou um tempo em casa com a gente. Falei, cara, eu preciso orar. E me ajoelhei na cozinha de casa. E para eu me ajoelhar, eu não, ajoelhar e assim, oração séria, sabe? Tipo, Deus, é agora, pelo amor de Deus. Falei, Deus, só me fala o que o Senhor quer. Pelo amor de Deus, só me fala o que o Senhor quer. Eu não aguento mais essa coisa, uma angústia, assim, de não saber.
E eu costumo dizer, Rodolfo, que se você não quer saber, não pergunta. É meu maior conselho, assim, cara, a gente fica, eu quero saber a vontade de Deus. Mas se você realmente não quer saber, não faça perguntas, sabe? Continua vivendo com angústia, segue o baile, vai comer chocolate, vai trabalhar em outras coisas, porque se você perguntar, Deus vai dizer, ele vai falar de alguma forma. E nesse dia, depois de orar, aquela poça de água ali de lágrima no meio da cozinha, eu sentei contra a geladeira e Deus começou a trazer textos que ele tinha falado comigo, mas não assim, especificamente sobre o ministério, né, como Isaías 42. Eu me lembro de abrir com uns 12 anos, mas era mais que uma prova de matemática, sabe? Tipo, Deus me dá uma resposta de que o Senhor está comigo. E aí Deus falou: eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, eu pus o meu espírito sobre ele, ele produzirá juízo entre as nações. Se eu te mandar para o norte, você vai. Se eu te mandar para não sei para onde, você vai. Se eu te mandar não sei o que lá. Na época da matemática, eu falei, pô, show, vou tirar nota boa. Eu sou o servo em quem Deus, sabe, em quem ele se sustém, vai ser maravilhoso. Aí eu tô sentada lá na cozinha e Deus falou assim, vai lá em Isaías 42, sabe na cabeça, quando cria, tem gente que fala, como é que Deus fala? Eu falei, bicho, eu escuto dentro da minha carne, eu escuto uma coisa, né? Às vezes é a Sara, porque a Sara também fala alto pra caramba aqui dentro, né? Mas abri de novo, esse aqui é o meu servo, quem sustém o meu eleito. Não, não, não. Aí minha amiga, né, tava recém-convertida lá em casa. Sara, que lindo, Deus tá te chamando pro ministério. Eu falei, Deus não tá me chamando pra nada. Deus só falou que eu sou uma pessoa que ele conta e a gente vai ser médico, vai fazer não sei o que lá. E aí foi a briga, né, Rodolfo? Porque ministério nunca foi uma coisa que eu quis, assim, almejava. Eu olho com muita estima para os missionários, olho com muita admiração, mas ao mesmo tempo eu via uma vida muito difícil e mulheres, principalmente, acabavam bem sozinhas no campo, muitas não tiveram oportunidade de se casar, e uma situação financeira muito apertada. Então, não era uma parada assim que eu falava, ai, é isso que eu quero pra minha vida. Não era. Eu falava, não, eu quero ser que ajuda o missionário. E talvez muitos se identifiquem com isso, né? Se forem honestos, né? Porque é difícil falar um negócio desse. Mas no meio disso eu falei, Senhor, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Se o Senhor quiser me chamar para o ministério, eu quero que o Senhor faça uma coisa muito maior. Assim, tipo, e ela é a pessoa, né, que é surda, eu não escuto muito bem. Deus, né? Fisicamente, sim, meu otorrino diz que eu tô ok, mas espiritualmente, às vezes, louca. E o Senhor, literalmente, eu falei, se o Senhor quiser me chamar, o Senhor manda um anjo no meu quarto, coluna de fogo, umas coisas assim, mais, sabe, para eu saber que realmente é isso. Ou então manda alguém me parar na rua e me falar, Sara, vai pro seminário e tal. Naquela mesma noite, meu irmão estava recebendo um amigo em casa, e esse cara, antes de ir embora, passou lá no quarto, tava eu e Fernanda, e ele falou, tchau, tchau, não sei o que, nananã, tá saindo do quarto, ele voltou, falou, ficou me olhando, aí eu já, né, será que, sei lá, né, que ele tá me olhando, nada, ele me olhou com aquela cara esquisita, e ele falou, Sara, não sei porque que eu vou te perguntar isso, mas você vai para um seminário? Aí eu, cala sua boca! Pelo amor de Deus, cala a boca e tal. E aí começa uma jornada de descoberta com Deus, né? Que, lógico, tem muitas outras etapas, mas eu não tinha como não dizer que Deus tinha... e continuou afirmando algumas coisas para mim. Fui para o Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, 1 ano e meio sem saber o que eu seria, porque eu sabia tudo que eu não seria, não seria, eu não vou ser missionária, não vou ser mulher de pastor, não vou ser líder de educação religiosa, não vou ser para que o senhor me chamou? Era para chamar a Fernanda. E eu falei, vou ser teóloga. Eu vou ser teóloga e eu vou escrever livros. Mal sabia eu, né? Então, assim começa a minha jornada em ministério integral, que acabou se desdobrando em terminar minha faculdade de teologia e missiologia. Comecei no Seminário do Sul, aí uma faculdade no exterior me chamou para terminar meu curso lá. Estudei num seminário americano e me formei já vindo assumir o ministério aqui no Amazonas, onde eu sirvo há 12 anos como gestora de organizações missionárias e em missões com os ribeirinhos. Cara, muito legal essa tua história, Sara. Tipo assim, é interessante ver como Deus nos guia em alguns caminhos que a gente não está muito, né, esperando.
tu falou da questão da medicina, né? Sempre foi teu sonho, era o teu plano A, tava tudo ajustado ali. Eu vivi algo parecido na minha juventude, na minha adolescência. Juventude eu ainda sou, né? Um jovem, mas na minha adolescência. Eu, quando eu estava no ensino médio, eu fiz técnico em química. Fiz minha faculdade, comecei minha faculdade de química, eu fazia bacharel em química. Tudo que eu queria era trabalhar em laboratório, entendeu? Ser caraca e tal, laboratório. E aí olha só como é que são as coisas, né? Meu pai queria muito que eu fosse militar. Eu não queria que eu fosse militar, eu mesmo não queria isso pra mim. Orei muito. Cara, eu pedi muito a Deus, fiz igual tu falou, sabe? Eu falei, Deus, eu não quero não. Não quero, não quero mesmo. Mas assim, se for da tua vontade, me mostra que aí, sabe? Eu orei muito a Deus a respeito disso. E Deus falou comigo, assim, eu me identifiquei muito porque tem muita coisa parecida, sabe, nas histórias. Só não foi o mesmo texto, mas foi uma história muito parecida. E eu entrei pro exército por conta de uma certeza que eu tinha, de que Deus ia me usar naquele ambiente para falar às pessoas ali no quartel. Eu entrei com esse desejo, com essa clareza no meu coração. E eu saí, aí eu vim para cá pro Amazonas também, vim do Rio de Janeiro para cá por essa circunstância, por ter entrado pro exército. E aí olha que doideira. Quando eu estava no exército, minha principal atividade foi de ensino. E eu trabalhei no exército com instrução, ensino de soldados e tudo mais. Aí, quando eu vim para cá, eu tive que mudar o meu curso. Eu fazia bacharel, queria ficar no laboratório, só que de dia não dava para fazer bacharel, de noite, quer dizer, só dava para fazer licenciatura. Aí vou eu pro ensino obrigado, com raiva, ter aula de pedagogia, de um monte de coisa com raiva. Hoje eu sou professor. E, tipo assim, é um caminho que de longe eu não queria para mim. Só que Deus já estava me ensinando. Depois que eu, mais velho, fui começar a perceber, e eu vi que quando eu me converti, eu cresci também numa família cristã, assim como você. E na minha adolescência, início da minha adolescência, eu me batizei, eu tinha 12 anos. E nessa época, o pastor da minha igreja lá no Rio já me colocou para ensinar. Aí eu comecei a dar aula em classe de EBD. Só que assim, eu tinha muita vergonha. Eu não consigo nem lembrar de como era isso naquela época. Mas eu sei que eu já fiz. E Deus já estava me guiando desde essa época, eu não fazia a mínima noção. Hoje, a minha rotina principal, a minha profissão é com ensino, e eu gosto de ensinar na igreja. Eu fui professor de EBD até pouco tempo atrás, né? Deu uma pausazinha por conta desse período que a gente está. Mas, sabe, Deus me conduziu para o ensino aos poucos e falou comigo, me mostrou que eu deveria ensinar a respeito dele para as pessoas, inclusive. Né? Isso foi algo muito marcante na minha vida. Muito bom ouvir esse testemunho, que eu me lembrei um pouco da minha vida, inclusive, né? E eu acho muito interessante, Rodolfo, como Deus, eu costumo dizer que algumas coisas que a gente não ouve da parte de Deus é porque a gente não está pronto para ouvir. Se Deus falasse todos os pensamentos que ele tem sobre nós e a respeito da nossa vida e o que ele tem planejado para a nossa vida, eu hoje provavelmente estaria num hospital trabalhando como médica, porque se ele me dissesse naquele período que tudo que eu vivia eu viveria, talvez eu falaria, tá, o senhor tá louco, não é, eu vou embora daqui. E missões, ele foi introduzindo missões do jeito que ele tinha planejado para mim, porque a minha história não é a mesma da sua, não é a mesma da Analzira de Missões Mundiais, não é. Cada um tem uma coisa para fazer de um jeito específico. E do mesmo jeito que Deus foi introduzindo a licenciatura para você em doses homeopáticas, é a mesma coisa por nos conhecer. E eu acredito que por misericórdia, por saber o que a gente aguenta, ele vai introduzindo essas propostas de vida de maneira homeopática, para que a gente aguente. E hoje a gente está sentado no lugar que está e fala assim, cara, imagina se eu tivesse dito não. Imagina se eu tivesse, tipo, não, missões não é o que eu quero, porque o que eu via era o que eu não queria. Mas ele falou, mas você nem sabe o que eu tenho para fazer, você nem viu como é que eu vou fazer para você, por exemplo, entendeu? Então, é muito amoroso da parte de Deus ele considerar quem nós somos e o que a gente aguenta nesse processo de mostrar o que a gente foi feito para fazer também. É verdade, isso aí com certeza, cara, com certeza. E essa ideia, né, de vontade de Deus é um tema que eu gosto, né? E assim,
eu disse isso uma vez, até no congresso da Jubaana, na época que a gente trabalhava junto, um que eu tava lá e tal, me botaram numa mesa redonda, eu comentei alguma coisa assim, que Deus ele não mostra o plano completo pra gente, porque ele sabe que a gente é meio ruim, né? Que a gente ia ficar assim, cara, Deus, tá pesado, isso aí eu não vou não. Só que a gente não sabe o caminho que Deus tem. Deus vai mostrando o caminho, vai mostrando a esquina ali, ó. Aí você vai lá na esquina, você vê que tem mais coisa depois da esquina, né? Deus vai mostrando aos poucos e ensinando pra gente o caminho dele. Sara, deixa eu te perguntar, para quem não conhece, diz pra gente aí qual é a organização que você trabalha e como funciona esse negócio. Fala pra gente aí. Legal. Eu hoje sou responsável por uma organização chamada Justiça e Misericórdia Amazon. Ela é uma organização nova diante de organizações centenárias, mas que opera há aproximadamente 10 anos aqui no Amazonas. E a gente existe para ensinar, capacitar, encorajar e dar assistência à população ribeirinha. O ensino é o coração de tudo que a gente faz. A gente acredita muito na capacitação do nativo, dos que já estão no meio dessa floresta, fazendo o que fazem, e que a gente conseguisse jorrar ainda mais nesses recipientes, nessas comunidades, nesses pastores, líderes, missionários, na igreja local, mas também treinamentos de esfera geral, como agropecuária, como já treinamos em como fazer renda numa comunidade, não renda literalmente income, né, dinheiro. E a gente hoje existe principalmente para isso. A gente faz isso primeiramente através da igreja local. Nós temos 2 conferências de treinamento para pastores e líderes ribeirinhos, que daí vem os missionários, né, pessoas que estão... Aqui a gente tem muito obreiros, né, pessoas, plantadores de igreja, que não necessariamente têm uma formação, mas que têm uma vocação integral para o ministério, mas que literalmente os pastores já caboclos, ribeirinhos, indígenas, apontam esses líderes, oram sobre eles e mandam eles para o ministério. E é o que tem. O que a gente recebe na conferência de líderes que já estão liderando uma igreja há 3 anos e eram recém-convertidos quando foram apontados para um campo. Tipo assim, aceitou Jesus? Beleza, vai. E me lembra um pouco Jesus, né? Jesus, ele tinha esse freestyle de, não, você já me entendeu? Vai! Ele não tinha muita regra e processo seletivo, não. Se você me entendeu, se você me ama e eu sou prioridade para você, vai, que o resto eu vou fazer. E aí a gente tem há 8 anos já treinado essa liderança ribeirinha, tanto no pastoreio especificamente, ou nos líderes de campo, mas também treinando a igreja ribeirinha, para que ela chegue aonde a gente nunca vai chegar. Provavelmente a gente tem ouvintes desse bate-papo que não conhecem a realidade do Amazonas, e a gente sim, o maior estado brasileiro, que tem 62 municípios, sendo que 61 deles são cidades-ilhas, que estão entre os rios e árvore. Então, essa igreja ribeirinha, que eu sou apaixonada, ela está em lugares, Rodolfo, que ninguém acreditaria que você demoraria 20 dias de barco para chegar. Pastores que estão num município ilhado, mas que viajam de rabeta, de canoa com motorzinho, né? Por 10 horas rio abaixo, depois caminham 3 horas dentro da mata para fazer a ceia com 10 casinhas que estão ali no meio da mata. Então, assim, quando eu falo que a gente ensina essa igreja, eu falo sim que a gente ensina coisas que talvez eles ainda não saibam, mas eu costumo dizer que a gente tem um conhecimento de Jesus talvez muito maior na cabeça do que eles têm, mas eles conhecem um Jesus que eu e você nunca vamos conhecer, porque é só o que eles têm. Já vi orações de caras que gente tinha morrido e eles oraram sobre aquela pessoa, porque pastor ribeirinho é que nem enfermeiro, médico, advogado, tudo, conserta rabeta, eles são o SOS da comunidade.
E chega lá, pastor, minha esposa faleceu e tal, e dá-lhe, chama os irmãos para orar, e a mulher, e dá-lhe chá disso, chá daquilo, e esse Jesus a gente vai demorar, se um dia conhecer, décadas para conhecer, porque a gente primeiro vai ao hospital, a gente primeiro toma paracetamol, e quando você não tem nada disso, é o Senhor, né? E aí, naturalmente, com esse relacionamento com a Igreja Ribeirinha, a gente começou a identificar as dificuldades locais. Uma comunidade que não tinha escola, não tem trabalho com criança, porque as crianças viajam 3 horas para chegar na escola e 2 horas para voltar da escola de barco. Mas por que uma escola tão longe? Porque é a única que tem. Bora construir escola. A gente hoje tem 14 escolas em parceria com o poder público para que essas crianças tivessem acesso à escola mais fácil, viagens missionárias, conexão com médicos e dentistas durante o ano inteiro, assistência a crianças com necessidades especiais que nem tinham diagnóstico do que tinham, simplesmente não andavam, ou não falavam, ou tinham uma cabeça maior e ninguém sabia por quê, achavam que era um monte de coisa, né, coisas subjetivas, espirituais, e não, filho, isso é hidrocefalia, isso tem vamos tratar e tal. Então, com esse relacionamento, todos os outros programas foram acrescentados. Através das demandas e das dores das comunidades, a gente foi estabelecendo resposta para elas também. Então, essa é a estrutura da JMA e o que a gente foi chamado para fazer nesse tempo. O que Deus vai fazer daqui a um ano, a gente vai ver, mas até aqui a gente tem servido dessa forma. Legal. Tem um missionário que falou aqui já, o Carlos, um amigo meu também carioca. Ele falou que ele é da Junta de Missões, né? Ele está no município de... Deixa eu não errar aqui, pelo amor de Deus, não posso errar. Ai, meu Deus. Codajás? Não lembro. Eu esqueci onde ele está agora. Eu sei que ele falou que enquanto ele estava iniciando alguns trabalhos, na verdade, antes dele casar, ele estava em um outro município e ele recebeu um rapaz que ele cuidava de uma comunidade, ele estava numa comunidade indígena, cuidava de uma igreja lá na comunidade indígena e ele não tinha também preparo teológico, né, estudo e tal. Aí ele falou com o Carlos, falou, missionário, eles estavam em 3 naquele momento, ele já estava saindo de lá, o Carlos já estava saindo, aí eram em 3 missionários. Ele falou, missionário, vocês são 3, será que não tem um que pode me ensinar para eu poder ensinar? Ele falou, aí o Carlos falou que isso bateu muito nele, sabe, da ideia de começar a ensinar pessoas, ensinar com mais profundidade, para que as pessoas tenham condições de prosseguir na missão. Porque a grande verdade é que a gente não quer lotar o interior de gente de fora do interior, porque é muito mais trabalhoso, gente que não é da própria cultura, que não conhece. É uma bênção quando vem missionários como a gente tem, você, carioca, o David, que falou ontem aqui com a gente, David Atauana, paulistas, é uma bênção que eles tenham reconhecido o chamado de Deus e tenham vindo para cá. Mas é maravilhoso quando o povo daqui recebe o amor de Cristo, é salvo por Cristo e começa a trabalhar e começa a conduzir eles mesmos conduzindo outros, gerações de gerações deles mesmos. Isso é uma bênção, cara, é uma alegria muito grande. É autonomia. Eu acredito que Jesus, em tudo que ele fez, ele produziu autonomia, dependência dele para o poder. Ele fala, toda autoridade me foi dada. Portanto, vão. A autoridade é minha, o poder é meu, mas vocês é quem vão fazer. Quando Jesus está no topo daquela montanha e os discípulos falam, cara, manda esse pessoal embora porque a gente não tem comida, não. Daqui a pouco vai anoitecer, vão querer saber onde é que vão dormir, vão querer comer. Ele fala, não. Vocês alimentem essas pessoas. E aí Jesus vai, não só fala isso, como ele fala assim, o que vocês têm? Olha que... Isso é um display, assim, de... Cadê os seus recursos? Pensem, vocês vão... As soluções vêm... Eu tô aqui. É isso que Jesus fala o tempo todo, até hoje. Ele fala, Sara, eu tô aqui. O que você quer? Qual é a dor? O que você tem? E aí Jesus vai e pega o pão e o peixe daquele menino, que não é nada, ele abençoa e fala, beleza, agora vão e distribuam. E esse é o convite de Jesus, da gente fazer parte dos grandes milagres dele, mas de forma autoral, nele, mas vai lá e você pega o cesto e dá. Você é esse canal. E a gente, de certa forma,
depois que a gente aprende na igreja que a gente pode fazer, a gente quer fazer tudo, mas não dá para fazer tudo, e não é para fazer tudo. O mesmo movimento que Jesus fez com os discípulos, de chamá-los e, beleza, eu vou orar, mas vão, é o mesmo movimento que eu fui chamada para fazer. Rodolfo, uma das minhas maiores dores é que eu amo sentar na casa da Dona Maria para conversar. Eu amo fazer visita nas casas, eu amo abrir a Bíblia ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, ficar falando exatamente o que eu fiz aqui agora. Jesus fez isso, olha que maneiro e tal. E para eu gerir o grupo de mais de 200 voluntários por ano, eu não tenho muita oportunidade de sentar na casa da Dona Maria. Mas eu entendo que o meu chamado faz parte dele eu dar um passo atrás para que outros arrebentem no reino lá fora. Eles precisam ir, eles precisam saber, enquanto eu vou junto, eu estou aqui na galera, vou em todas as viagens missionárias, mas o Senhor Jesus, ele tem esse movimento de, é uma palavra tão cansada hoje, mas de empoderar, dar poder a nós, passar procurações a nós em nome dele, para que as pessoas também façam. E ribeirinhos são parte disso, caboclos são parte disso, indígenas são parte disso. A igreja ribeirinha ela é extremamente poderosa, ela é muito forte, ela é muito linda. E o nosso papel hoje é só empurrar ela para fora. Vão mais longe, cheguem mais longe, toma aqui ferramenta, vai. Então, tem sido uma experiência muito gostosa, e eu imagino, se isso traz alegria ao meu coração, imagina a alegria de Jesus lá atrás, quando falou assim, cara, olha esses caras alimentando um mulão, olha o que eles estão fazendo, aquela sensação de, pô, que maneiro. E eu acredito que esse movimento, ele é até que ele volte. Eu acredito que ele nos chama para dividir, para abençoar o pão de outros e enviar outros, né? Show. Esse papo tá muito legal. Deixa eu te falar. A gente pôde trabalhar esse ano juntos, no início do ano, numa circunstância não muito boa. Eu queria que tu contasse um pouco de como foi esse início de ano aqui em Manaus. A galera de longe viu pela televisão o que aconteceu, viu até muita mobilização e tudo mais, mas eu queria que a gente falasse um pouco desse tempo que a gente viveu agora de falta de oxigênio em hospital, de pessoas com muitas necessidades, falta de leito, a gente tentando arrumar leito, arrumar oxigênio, arrumar cesta básica de um canto e de outro. Esse movimento, inclusive, de certa forma, ele deu um start na gente para algumas necessidades que já existiam e que não eram supridas, né? A gente tem muita gente de outros estados, inclusive, que estão percebendo algumas necessidades do Amazonas que não percebiam antes, né? Nesse período que a gente está agora de cheia, graças a Deus, a gente tem muita gente trabalhando aí para ajudar as pessoas que estão sem acesso a alimento e tudo mais. A Junta de Missões Nacionais está com um trabalho muito maneiro agora. Eu conversei com a Germana. Em breve a Germana vai estar aqui com a gente também para bater um papo. E eu compartilhei também de alguns momentos com ela nesse tempo, né, de ajudar a mandar a cesta para um canto para o outro. Fala pra gente como é que foi esse negócio e como, da onde que veio essa ação rápida, porque foi muito rápido. Tipo assim, quando começou, bateu e já tava a gente trabalhando aqui. Como é que foi esse negócio? Rodolfo, eu falo sobre isso no lugar de quem ainda se recupera disso. Não fisicamente, Magno, meu esposo, e eu não tivemos contato com o vírus até hoje. Toda vez que a gente faz teste, eu já fiz muitos testes, a gente ainda dá negativo, como que não tivemos contato, não estamos com o vírus, mas a recuperação de tudo que a gente viu naquele momento, de todas as perdas, de todas as vozes que a gente ouviu, tipo, não precisa mais vir porque ele já morreu. Não precisa mais trazer oxigênio porque minha avó morreu, porque minha mãe morreu. E isso fica, na hora, você tá só gerindo e sente, mas eu sinto muito, posso orar com você, desliga e segue. Mas em caráter informativo, naquele momento inicial, tanto a nossa cidade quanto o Brasil, e eu posso dizer que o mundo, ouviram uma problemática de que não tem oxigênio no Amazonas. Existe a Covid-19 e não tem oxigênio. E isso é real, a gente não tinha oxigênio, mas a gente também estava lidando com uma nova variante que, meses depois, se oficializou essa informação e se compreendeu
o que ela gera sobre um sistema privado ou público de saúde. E aí tem as responsabilidades devidas e a falta de, né? Mas, naquele momento, a gente teve um grupo muito grande de pessoas testando positivo ao mesmo tempo, que é uma das características da P1, que hoje já estão chamando de gama, e o contágio é mais rápido e ela agrava os pacientes de forma muito rápida. Então, pessoas que talvez na variante original chegariam ao 7º dia sem sentir muitas, 7º, 8º, 9º dia, estavam piorando. Algumas pessoas, em janeiro, no 5º dia, já estavam saturando 88. 5º dia, eu digo, de sintoma. Então, e uma infecção pulmonar muito agressiva e muito rápida. Então, faziam uma tomografia ali no 3º, 5º dia, no 7º já estavam com 50% do pulmão tomado, 30% do pulmão tomado, 60%, dependendo da comorbidade, isso era ainda mais rápido. Então, como foi logo depois de grandes festividades como Natal, Ano Novo, festas de escritórios e todas as confraternizações, a gente teve um surto de contaminação muito agressivo. E, naturalmente, com uma variante muito agressiva. No dia 4 de janeiro, a gente já via um caos. Mas, assim, fulano testou. No dia 9, o Japão, que não fala com ninguém, o Japão é um país quietinho, não fala muito com as pessoas, ele fala, chegaram 4 amazonenses aqui e estão com uma coisa diferente. Para o Japão falar isso, a gente já deveria ouvir. No dia 15, no dia 14, a gente já tinha amigos, pessoas muito próximas que estavam muito doentes. No dia 14 à noite, meu telefone toca. Fábio Silva, do Transforma Brasil. Sara, eu tô vendo o que está acontecendo aí. O que a gente quer ajudar? E eu tô assim, eu nem tô ajudando, eu só tô assim, mobilizando ajuda, mas eu não tenho uma ação formal. Aí ele, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, me dá 5 minutos para falar pro Magno. Amor, vamos? Tem coragem? Como é que é? A gente quer fazer? Vamos? Sim. Fábio, sim. E Rodolfo, no dia 15 de janeiro, eu sentei no computador, listei as necessidades, listei as ações que a gente ia fazer. E se eu soubesse o que viria, talvez hoje eu diria não. Porque foi um caos. Foi um caos, o que a gente não tinha insumo para comprar, não tinha material, não tinha remédio. A gente tinha 30 mil reais para comprar de medicamentos e eu consegui comprar 2.360 reais de medicamento. Porque não tinha medicação para comprar, não tinha cilindro para comprar, não tinha oxigênio para comprar, não tinha nada. E Deus, sabe aqueles mais Deus da Bíblia? O povo estava no meio do deserto, tudo era um caos, mais Deus. E o que a gente viveu em janeiro, fevereiro e março foram diários, mas Deus conectou a gente com... No final da ação, a gente estava rodando com quase 180 cilindros na cidade. A Vivara, várias empresas, várias igrejas do Brasil inteiro mandaram 30 mil reais, 20 mil reais, e as coisas estavam extremamente caras. Então, eu não falo esses valores aqui à toa. Eu falo esses valores porque, no momento de crise, a igreja levantou e falou, vamos para cima. E aí me esbarro com Rodolfos, me esbarro com pastores locais, gente que falou, vamos para cima. N95, escudo facial, mas a gente não pode deixar as pessoas morrerem. E aí foram 3 meses de levar oxigênio em quem não estava conseguindo entrada no sistema privado ou público de saúde, medicação para quem não tinha condições de comprar a medicação da Covid, naquele momento, para aquela variante, chegava às vezes a R$1.000, R$1.200, por termos que comprar medicações super complexas para trombose, para a própria infecção pulmonar, antibióticos muito mais elaborados do que uma azitromicina, por exemplo. Então, no meio disso, 2 coisas. Eu acho que a gente só disse sim, e eu costumo dizer que a gente colocou toda a nossa estrutura
à disposição, mas toda a nossa estrutura, Rodolfo, é nada. São 4 pessoas, minha mesa da sala, nossa casa, era remédio para tudo que é lado, era cilindro lá embaixo, na gradezinha do prédio, e a gente foi fazendo com o que a gente tinha, 2 pães e 5 peixes, assim, o que eu tenho tá aqui, e vai, mas Deus proveu dinheiro e pessoas. O tempo todo não faltou dinheiro e pessoas, a gente gastou mais de 800 mil reais. E eu falo isso porque tem nota de tudo, entrega de tudo. A gente fez um portal da transparência no Instagram da JMA, inclusive deixo aqui, @Justiça e Misericórdia AM. Tudo que a gente ia comprando, a gente ia tirando foto de nota, foto de entrega, foto de nota, foto de entrega, testemunhos das pessoas que estavam recebendo. E mais de 140 mil pessoas foram assistidas nesse período. A gente hoje está enfrentando a cheia, que já é a cheia recorde, né, de todos os tempos aqui no Amazonas. Milhares, mais de 154 mil famílias estão isoladas com água dentro de casa, sem ter plantação para colher, sem ter acesso à terra seca, que é do que eles vivem, da agricultura. E não só isso, mas lidando com animais peçonhentos, cobra, jacaré, bicho, que também está buscando abrigo, e quando eles veem uma casa, é onde eles têm para repousar também, porque não tem mais terra seca. Então, o bicho vai para onde ele é telhado de casa, é dentro de casa. A gente tem recebido várias ligações de picadas de cobras, famílias que estão adoecendo por causa da salubridade da água, de quão suja a água está nesse momento também. E a gente, nesses últimos 2 meses, principalmente, já conseguiu alcançar mais de 5 mil famílias com cestas básicas, com alimentação básica, também fruto da generosidade das pessoas, também fruto dessa dedicação ao outro. A gente fala assim, cara, se eles... Eu não tenho muito, quanto eu tenho visto? Assim, a gente olha o nosso extrato, Rodolfo, tem doação de R$1,59. Sabe que alguém doar R$1, fez um Pix de R$1,59? Isso pra mim é a coisa mais linda do universo, assim, sabe? Que mesmo quem tem muito e quem tem pouco falou, a gente precisa fazer alguma coisa. E é esse R$1,59 que fecha a conta, porque a cesta custa 95. Se eu tiver 93,41, não fecha. Então, tem sido um movimento muito especial, não só de generosidade financeira, porque Deus já falou que isso ele tinha. Ele falou, ora por gente, porque dinheiro eu tenho, eu vou mandar. E algumas pessoas falam, como é que você arrecadou esse recurso? Eu falei, a gente não teve tempo de arrecadar, não. A gente teve tempo de arrecadar. Fala, gente, por favor. Repete Deus mandou. Sara, deu uma travada aqui. Repete aí, por favor. Você falou que as pessoas disseram que não tinha como... De onde arrecadou, né? Como arrecadou. Repete dessa parte aí que deu uma travada aqui. Exato. Como vocês conseguiram arrecadar tanto recurso? Eu falei, a gente não teve tempo de arrecadar. A gente estava tentando salvar a gente. Deus mandou. O recurso, ele vai continuar mandando através daqueles que falam, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, é o que eu tenho. E gente é que a gente precisa, até hoje, super precisa de voluntários. Então, Rodolfo fez parte disso com a gente, ligando para as pessoas, checando nas necessidades. E hoje eu falo de um lugar de quem só faz parte de uma grande resposta. Tem muitas pessoas respondendo a essas necessidades. Então, eu agradeço a Deus porque Ele ainda é o Senhor da floresta. Ele ainda é o que aguenta as demandas da floresta. Ele é aquele que ouve as orações e responde. Eu falo muito para o nosso staff. O nosso papel não é fazer muita coisa, é ver quem está orando e quem Deus vai responder. Porque as pessoas estão pedindo a Deus, pedindo por medicamento, pedindo por EPI, pedindo por comida. E o nosso papel é fazer chegar. Então, quando eu recebo um testemunho, como a gente postou no nosso Instagram essa semana, de uma mulher que de manhã... A comunidade está toda sem dinheiro, está tudo alagado, as pessoas não têm mais comida, e ela tinha 1 quilo de arroz em casa. E uma família que estava sem comer desde o dia anterior bateu lá e falou, mana, aqui a gente chama de mana, tem alguma coisa, eu preciso dar comida pro meu filho e tal. Ela pegou aquele quilo de arroz e deu. Falou, cara, eu não sei o que vai ser, mas eu já almocei hoje, essa pessoa não come desde ontem, tá aqui o quilo de arroz. Pastor Ridelvan, lá da comunidade, chega com todas as cestas básicas que a gente mandou à tarde. E ela falou, eu preciso contar essa história, porque eu dei meu último quilo de arroz hoje de manhã. E é o Deus que sabe que ela ia dar o quilo de arroz de manhã e manda a cesta básica à tarde, porque
a generosidade, ela é para todos. Quem tem 1 quilo de arroz, dá 1 quilo de arroz, e ele vai prover. E quem tem milhões, vai doar milhões, e ele vai prover também. Então, é muito especial ver as respostas de Deus para as demandas de um tempo como esse. Então, tanto devido à crise sanitária que a gente viveu e humanitária, eu posso dizer, em janeiro, fevereiro, março, principalmente, mas também diante das cheias, a gente tem conseguido conectar recursos, conectar pessoas, conectar recursos e respostas, né? Então, acho que esse é o nosso maior papel, é conectar os mundos, né? A necessidade de quem precisa com quem está pronto para ajudar. Perfeito. Tu falou aí, né? Deixa eu só me corrigir, né? Eu falei que vocês estão trabalhando bastante. Falei da junta de missões, né? Através da Germana ali e tal. E a convenção também está trabalhando pra caramba nesse período, né? A galera pegou pesado também em outras direções, né? Mas ajudou bastante naquele período nos hospitais também. Oferecendo ali apoio emocional para a galera que estava ali em volta e também bastante alimentação para a galera que estava dentro do hospital, né? Levando ali um lanche, ali uma merenda, né? Como a gente fala aqui e tal, para a galera que estava ali. E agora também permanece. O pastor Cláudio foi o primeiro aqui da nossa série de conversas. Aí ele falou que ele se surpreendeu com esse movimento que hoje está cada vez mais forte, da galera trabalhando firme em prol da comunidade, das comunidades ribeirinhas, né, ao nosso redor, e também da nossa cidade de Manaus. Isso foi Deus deu uma sacudida na gente, deu uma chacoalhada para perceber algumas necessidades, né? Eu tive a oportunidade de bater um papo com a galera da minha faculdade, de Curitiba. Eu faço faculdade na Fabapar, à distância. Aí eles me chamaram, estavam chamando um representante de cada estado para conversar e tal. Um aluno de cada estado para conversar. Aí me chamaram para conversar e eu comentei, eu lembro que quando a gente estava vivendo esse período mais intenso aqui, eles também mandaram recurso. O próprio material da faculdade estava divulgando o SOS, inclusive. SOS Manaus estavam divulgando e enviaram recursos de lá de Curitiba e vários outros locais. Então, realmente, a igreja brasileira se mobilizou e percebeu a necessidade e atuou em relação a essa necessidade, né? Graças a Deus, a gente, o recurso, como tu falou, né? Deus mandou a gente ir. Isso é uma fala que é muito, tipo assim, é muito uma fala meio clichê de missionário, né? Tipo, cara, Deus tá mandando, ele vai levantar o recurso. E a gente fica meio. Tá, não é assim, né, cara? Não é assim. Não é assim que vai mandar o recurso. Não é assim, Rodolfo, eu tenho uma imagem gravada da minha assim, do meu telefone tocando já 14, aí eu, Fábio. Oi, Fabinho, tá tudo bem? Tá tudo bem. Vamos fazer? Vamos. Eu não tinha nada, zero reais, zero. Hoje eu tenho uma ação toda estruturada. A gente tem uma definição do que a ação existe para fazer, os 5 pontos de ação entre oxigênio, EPI, equipamentos médicos, comida, e, né, tudo direitinho. Naquele momento eu sinto assim, tá, vamos sim, vamos ajudar. Fábio abre o Instagram dele, gente, é o seguinte, o Amazonas está assim, ajuda, tá aqui a conta. E começou a chegar recursos, chegar a mensagem. E eu deixei de fora um ponto muito importante, que é a quantidade de pessoas que respondeu a esse chamado emergencial. Psicólogos, médicos, designers, o que você pensar, Rodolfos, assim, que falaram, eu quero ajudar. E hoje, diante da pandemia, a gente já está mais de um ano nisso, né, desde março do ano passado, e o voluntariado remoto, ele está brilhando, assim, a gente está... hoje, quando o cara fala assim, mas é que eu estou em Minas, eu falei, maravilhoso, melhor ainda, fala em Minas o que está acontecendo aqui e me dá os seus dons mesmo assim, usa os seus dons mesmo assim, usa suas paixões mesmo assim. E o que a gente teve de gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, gente de Londres, não necessariamente doando recursos também, mas a gente falou, cara, eu sou brasileira, moro aqui na Suécia, o que eu posso fazer? Eu falei, você tem como fazer pesquisa de fornecedor? Tenta achar um fornecedor para mim disso. E, bicho, uma rede gigantesca de gente que
aonde estavam, com o que tinham, com o que sabiam, botaram para jogo. E eu acho que é exatamente isso que Jesus ele convida a gente para fazer. Ele fala, quando ele fala o que é que você tem, ele não tem resposta certa, não tem resposta pouca, não tem resposta muita. Ele fala assim: o que você tiver, eu vou usar. E assim, aí a gente pensa assim: mas aí é um unilateral. Não é, porque o que você ganha, e eu não estou falando aqui de dinheiro, de você vai doar 20, e isso acontece também. Que tem a lei do você dá e Deus dá, e que eu não, é uma conta que não fecha. E nem sempre ele vai dar, e se não der, também Brasil, mas que tem uns negócios que acontecem aí, é verdadeiro. Mas eu estou dizendo que você fala assim, beleza, os milagres que eu vi, eu não teria visto de outra forma. Eu costumo dizer que a gente assiste de camarote as paradas que só Deus pode fazer. Você sai de lá todo lascado, 1 mês de terapia, e recompor. Sara tá um bagaço. Mas dentro do bagaço você fala assim, caraca, mas que guerra maneira, hein? Vocês viram aquele negócio? Vocês lembram daquele negócio? Vocês lembram disso? Lembram daquilo? Uma mulher que era pra gente ter entregue um cilindro de manhã e o distribuidor não entregou o cilindro, a gente estava tentando tirar o cilindro de lá para levar para ela, e ela, gente, o cilindro vai acabar, o oxigênio vai acabar, ele tá em terapia, e a gente, Deus, sopra ar no pulmão dessa galera, sopra ar no pulmão dessa galera, Deus, por favor, sopra ar aonde não tem ar, sopra ar onde não tem ar. Daqui a pouco ela me manda uma foto do cilindro no zero, há 2 horas, e ela falou, não sei o que tá acontecendo, mas o cilindro não tá parando de sair ar dele, não. Aí eu falo assim, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. É quando você vai dar tudo que você tem. Você vai dar os seus dons, você vai dar os seus talentos, você vai dar um monte de coisa. E quando faltar, Deus fala assim, não, o resto aí eu fecho. Deixa que a conta fecha. Sabe? Meu Deus do céu! Aí sua vida tá lanhada pro resto da vida com esses milagres, sabe? De meu Deus. É um Deus que se hoje, Rodolfo, uma pessoa fala assim, não acredito na Bíblia, beleza. Mas vai ver o que ele tá fazendo. Esquece a Bíblia e vai ver o que ele está fazendo. Explica um cilindro sair ar por 2 horas, estando completamente no zero, com um kit de cilindro novo, zerado, não é que estava quebrado, não. Então, esse Deus, ele é muito vivo e ele está agindo. O que a gente tem que fazer é ver o que ele está fazendo e falar, Deus, precisa? Tá, tô aí. E eu chamo isso de acionamento. Deus, ele vê o Google Earth boladão, assim, ele tá vendo todo mundo, ele tá vendo os crentes, não crente, bom, ruim, ele tá vendo todo mundo. E quando ele vê uma necessidade, ele vê aquela necessidade, ele ouve aquela necessidade, ele sente aquela dor porque é um filho dele. Não interessa o que se é preto, se é branco, estreito, não, como é que é hétero ou não, gordo, magro, não interessa, é um filho, é uma coisa, é um ser que ele criou. E se ele precisa de água, ele vai olhar em volta daquela pessoa e falar assim, quem é que me escuta? Quem é que me escuta? Pô, o Rodolfo, acho que ele me... Rodolfo, dá água para essa pessoa aí. Ele tá com sede, bichinho. Meu filho tá com sede. E o Rodolfo pode ouvir ou não. E se o Rodolfo não ouvir, a Ju vai ouvir. E se a Ju não ouvir, alguém vai ouvir. E é um grande convite, na verdade, como naquela montanha, para a gente fazer parte dos milagres que ele vai fazer no dia a dia. Às vezes é um copo de água, às vezes é um tanque de oxigênio. Mas é tudo a mesma coisa para ele. É só buscando pessoas a quem ele possa acionar. Acho que é o que Deus faz hoje, sabe? Tu falou, eu lembrei do texto lá do Êxodo, quando o povo de Israel está orando, e Deus fala assim, eu ouvi o clamor desse povo. Agora vai lá, Moisés. Salva, tira eles de lá. Eu ouvi o clamor desse povo. Eles estão orando, estão chamando, e eu ouvi agora. Isso, as pessoas continuam clamando, né? As orações continuam sendo feitas. Talvez algumas pessoas não saibam nem a quem estão orando, mas Deus está vendo o sofrimento dessas pessoas, tanto o sofrimento espiritual, tanto o sofrimento físico, né, quanto também o sofrimento espiritual. Aquela pessoa que está gritando lá, tipo, Deus, tá faltando alguma coisa aqui dentro. Eu não sei o que é. Eu tô aqui, ó, tem um buraco bem aqui. Eu não sei, não consigo. E Deus está ouvindo o clamor. E isso é um negócio muito fantástico, cara. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, que eu falei isso para ele. Deus, aquele texto lá que fala que Deus não está com as mãos encolhidas e nem com os ouvidos surdos, é muito real. E quando diz que Deus, ele
clama a mim, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Outros mais dizem, tipo, eu tô tentando lembrar o texto aqui, fugiu da minha cabeça, mas que fala, aquele que me procura vai me achar. Tem algo muito de especial nisso, porque tem pessoas que estão aí nas comunidades ribeirinhas, estão aqui no centro de Manaus, estão em outros cantos do mundo, com essa angústia no coração, ou com o fato de ter entendido que precisa de algo, que precisa do relacionamento com o Criador. E as pessoas estão clamando a Deus e Deus está ouvindo, assim como ele ouviu o povo de Israel no Egito. Ele está ouvindo e enviando pessoas para ir lá, né? Talvez muitos não sejam Moisés, que, né, 10 pragas no Egito, abrindo o Mar Vermelho e recebe e conversa com Deus face a face, mas assim, às vezes é só a água que está precisando lá naquele canto, né? E Deus está movimentando pessoas, está conectando pessoas na sua missão. Você falou uma coisa que eu anotei. As pessoas podem não saber para quem estão clamando. E o que eu pensei foi, mas Deus sabe que é com ele. Deus sabe que é com ele, né? E o Ed, ele fala uma coisa que as pessoas, quando estão procurando por Deus, elas podem não ter nada a ver com Deus, mas quando elas precisam dele, elas sabem aonde encontrar. E a minha oração, desde que isso foi formulado, né? Eu falei, cara, Deus, eu espero ser um lugar que as pessoas sabem que podem te achar. E acho que esse é o nosso um dos nossos grandes papéis, sabe? De ser um lugar que as pessoas sabem que podem encontrar Deus, né? Não por nós, não em nós, mas que, cara, eu também tô todo lascado, mas o caminho disseram que é por aqui, ó. Jesus iluminou essa rota aqui. Então vamos junto, sabe? Tá doendo aí, também dói aqui. E que Deus ajude nesse processo, porque não é, eu sou muito ruim às vezes de ouvir, de sentir, e se não fosse por Jesus, o Magno brinca que ele me conhece com e sem Jesus, sabe? É quando eu tô mais perto dele, quando eu tô mais distante dele. E a verdade é que todos nós estamos nesse lugar, né? Se não por Jesus, a gente não consegue perceber, a gente não consegue responder, a gente não tem coragem de dizer, beleza, vamos. Mas Jesus, ele tá sempre convidando, é um convite diário, diário. Que ele nos ajude a responder, assim, essa é a minha oração. Show. Sara, deixa eu te falar uma coisa. A gente já está caminhando para o final da nossa conversa. Já estamos há quase uma hora batendo papo aqui. E assim, deixa eu te falar. Eu quero encerrar essa conversa aqui perguntando se tu tem algum motivo especial de oração. Algo que, assim, algo atual que esteja acontecendo, que vocês estejam apoiando. Eu sei que vocês estão apoiando as famílias nesse caso das enchentes aqui que a gente está vivendo. Eu já tive outros missionários aqui já comunicaram também essa necessidade, mas fala pra gente alguns pedidos de oração para que eu possa colocar aqui no vídeo, aqui no final, para a galera orar. E como é que faz para a galera conhecer mais da JMA? Como faz para se voluntariar? Sara, eu quero ir para uma viagem missionária junto com vocês. Como é que eu faço? Eu poderia ajudar no treinamento que vocês dão lá para os ribeirinhos. Eu queria mandar mais cestas básicas. O que eu faço? Como é que a gente entra nesse contato aí? Depois você pode falar também. Legal. Primeiro, agradecer, que papo bom te ouvir. Eu saio daqui eu sempre ando com caneta e papel na mão e saio daqui com muitas anotações para refletir sobre algumas coisas que eu ouvi de você também. E acho que, pessoalmente, eu peço oração por mim, pela minha recuperação. Eu estou muito bem. A pessoa interno me zoa. A Sara sempre tá. Eu tô ótima, fala. Eu tô ótima, fala. Mas eu sei que a gente está caminhando, eu estou caminhando num processo de recomeço, né? De mental, emocional, mas tem sido muito bom, tem sido muito gostoso, mas que o Senhor continue andando com a gente, comigo, com o meu staff, com o Magno. Mas também eu acredito, Rodolfo, que assim como Noé, lá construindo aquela arca, e coisa que a gente nunca tinha visto, nunca se havia visto uma embarcação, nunca se tinha visto chuva. Eu acredito que a gente está inaugurando um tempo onde
a gente ainda não viu o que tá para acontecer e a gente não tem as ferramentas para o que está para acontecer. Mas Deus, ele vai mostrar para a gente qual é essa ferramenta, quais são as novas arcas para um novo tempo, sabe? E eu tenho orado muito a Deus que ele mostre isso não só para mim, mas para você, para germanas, para líderes de organizações, para os professores dos seminários, para que a gente equipe as pessoas com o novo, porque o velho, ele é uma plataforma reta, linear, segura, sólida, no qual os meus pés estão. Mas eu acredito que o Senhor tem novas ferramentas para novos momentos, chuva que a gente não conhece. Então, que eu sei que é um pedido subjetivo, mas eu peço que orem sim nessa direção sobre a minha vida, sobre a JMA. E aí, sobre o Amazonas, eu pediria primeiro por proteção sobre a Covid-19. Eu tenho orado por vacina para todo mundo. E, principalmente, a gente está diante de uma terceira onda, provavelmente, mas que o Senhor encerre o ciclo de mortes no nosso país e nesse mundo, mas principalmente aqui e no interior, né? Um lugar que a gente sabe que não tem assistência médica para essas pessoas. Então, é um grande pedido. A gente está conectando alimentação básica hoje a mais de 140 comunidades ribeirinhas em todo o estado. E os líderes locais têm sido fundamentais nesse processo, porque a gente não consegue chegar. Muitos decretos até nos proíbem de chegar em algumas comunidades. Então, que Deus continue provendo recursos e conexões para que essa ajuda chegue aonde precise chegar. E, principalmente, eu tenho percebido que a gente está vivendo um tempo de muitas dores, de muitas perdas. O que é esse luto no nosso estado, depois de a gente ter perdido tantas pessoas ao mesmo tempo, mas eu também acredito que o Senhor encontra as pessoas nos funerais, como ele fez com Lázaro, Marta, Maria, e ele tem uma agenda na vida dessas pessoas também. Eu tenho orado por salvação, não uma típica salvação, delas terem um encontro com Jesus, mas que Jesus seja familiar com elas, sabe? Que o Senhor tenha a chance de se aproximar dessas pessoas, e muitas vezes através de mim, através de você, através da sua igreja, através da minha igreja. Então, que Deus nos ajude nisso também. E sobre a JMA, o melhor caminho seria as nossas mídias sociais, que talvez hoje é o caminho mais comum para todo mundo. Então, a gente tem uma presença bem significativa, tanto no Instagram como no Facebook. Se você escrever Justiça e Misericórdia Amazon ou JMA, eles vão aparecer para você. E lá, se você tiver perguntas, enviar, Sara, eu quero enviar livro, eu quero ir treinar, eu quero ser voluntário à distância, eu quero doar. Qualquer uma das comunicações que você tiver, a nossa equipe vai responder por lá e conectar você com o que está acontecendo aqui no Amazonas. E muita gratidão, assim, pela oportunidade de falar sobre o que está acontecendo aqui, contar o que está acontecendo aqui. Você falou algumas vezes como as pessoas, quando ouviram, responderam. E isso é um princípio bíblico. O que elas não veem, elas não sabem. O que elas não escutam, elas não sabem. E a tecnologia, os relacionamentos, o networking, ele tem permitido que o que estava escondido tenha luz agora. E você é parte dessa luz. O que você está fazendo aqui é jogar luz em coisas que ainda não foram vistas. E através de veículos como esse, de outras ferramentas, a gente tem conseguido contar algumas histórias e conectar histórias, né? Para a glória de Deus, para que Deus tenha oportunidade no meio disso também. Então, eu fico muito feliz por esse mais um link, né, que a gente está fazendo com pessoas para além da nossa volta, né? Muita gratidão. Obrigada. Obrigadão, Sara. Então, a gente está encerrando mais um Falando de Missões.
infelizmente encerrando. Mas se você curtiu aqui, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Vai aparecer aqui a playlist e tal aqui em algum canto. Então dá uma olhada nos vídeos anteriores. Tem muita conversa boa. Tem alguns relatos que eu falei aqui, você vai ver em vídeos anteriores também. Então não sai daqui, vai para os outros vídeos e compartilha esse vídeo com a galera. Curte o vídeo e deixa um comentário também, que isso ajuda as pessoas a conhecerem mais desse trabalho. Tá bom? Muito obrigado, Sara, mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, a sua família, meu amigo Magno. E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar junto para compartilhar de mais momentos agradáveis para a glória de Deus. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.